Bom dia, meus amigos, bom dia. Nós estamos aqui hoje. Boa tarde, boa noite, seja onde vocês estiverem. Nós estamos aqui hoje para falar na nossa terceira semana. Nós vamos falar do terceiro passo, ou seja, o third step, a terceira step do programa que nos liberta, muitas das vezes, das adicções, dos nossos vícios, das coisas que parece que nós estamos pertencendo a elas, né? Nós usamos o modelo nessas 12 semanas, vamos usar o modelo dos alcoólatras anônimos, do programa do AA, que são 12 passos para se livrar, né, das garras do álcool. Mas nesse instante nesse programa nós vamos adaptar isso à depressão e à ansiedade. Porque a depressão e a ansiedade pode também fazer parte de até um ciclo vicioso. A depressão e a ansiedade pode se beneficiar desses 12 passos. Então a gente vai pensar o seguinte, a primeira coisa é, por que os 12 passos do AA têm tanto sucesso, e na verdade é o programa que tem mais sucesso no mundo para libertar as pessoas do vício, né, do álcool? É porque é indiscutível o tanto que esse programa convida Deus para participar de cada passo. Porque muitas das vezes nós queremos coisas científicas apenas, mas esquecemos que quanto mais ciência, também quanto mais Deus. E é impossível separar os dois. E o programa do AA é tão lindo que ele, em todos os momentos, ele convida Deus para nossas vidas. Então nós estamos aqui, meu nome é Débora Beldowicz, uma vez por semana, geralmente os domingos, às 9 da manhã, no meu Facebook, Débora Beldowicz, escreve Beldowicz. Para os ouvintes aqui das Pílulas Fraternas, do Instituto Namastê, da Rádio Espiritismo e também no meu Facebook, né? Tem alguns lugares que esse áudio vai. Então vamos lá. A STEP a gente falou nas últimas 2 semanas do primeiro passo, que é admitir que você tem um problema, admitir que a sua vida ficou fora de controle com esse problema. No caso do AA seria o álcool. Admitir que, às vezes, no caso da depressão ou no caso da ansiedade, as pessoas precisam primeiro admitir o que não está funcionando em suas vidas. Como é que nós vamos mudar se a gente não admite nem o problema? E muitas vezes nós fazemos isso. Nós não admitimos que temos um problema. Nós jogamos para baixo do tapete. Ou então fazemos de conta, né? Nós colocamos aquela máscara da alegria, da felicidade, colocamos a máscara da paciência, da bondade, quando na verdade estamos chorando e gritando por dentro. Ou muitas das vezes temos a paciência e a leveza com os de fora, mas quando entramos, né, o nosso próprio lar, somos pessoas violentas, sem paciência, pessoas mandonas, né? Então a gente vai ver que nós temos que admitir nossas falhas. Essa foi a primeira semana. Segunda semana, então a primeira foi uma mensagem de admitir, de realmente falar, eu tenho esse problema. Isso está tomando conta da minha vida. Segunda semana nós falamos sobre o quê? Sobre existe Deus, existe algo além. Eu não posso acreditar que só eu vou ter que sair desse problema, que eu não vou ter ajuda. Eu tenho que admitir que Deus existe. Eu tenho que admitir que existe algo muito maior que pode cuidar de mim também. Então a segunda etapa é uma etapa de esperança, de saber que nós não estamos sozinhos. E só pela mera vontade de querer ajuda, você já começou a acreditar em algo maior do que você, certo? E hoje, na terceiro passo, o terceiro passo vai nos dizer que nós decidimos que a entregar a nossa vida aos cuidados de Deus. Então, a gente decide que não só ele existe, porque no segundo passo a gente vai dizer que existe algo que pode nos devolver a nossa sanidade, né? Mas não só isso, o terceiro passo agora é um passo de ação. Do terceiro ao 12, ou 12º, são ações. O primeiro é aceitar, segundo é ter esperança, né? Acreditar.
Mas o terceiro agora é levar isso e colocar ação na sua vida. No caso da depressão, a gente já falou que é o quê? No caso da depressão, nós fugimos do mundo. Nós só não fugimos de nós mesmos porque nós existimos. E há, infelizmente, pessoas que tentam fugir delas mesmas, até mesmo causando, né, o seu próprio desencarne pelo suicídio. E aí vão descobrir que não acabou. É a maior dor de uma pessoa que pensa ter acabado os problemas por acabar com ela mesma. Os problemas não só acabam porque nós somos imortais, mas eles vão se exasperarem. Eles vão ficar bem mais complicados. Então nós temos que parar isso enquanto está acontecendo. Isso com o quê? Convidando Deus para falar, eu não estou sozinho. Deus pode me devolver a sanidade se eu tomar ação. Quando a gente vai lá em Jesus e a gente vê que ele mesmo diz, bate na porta que ela abrirá, pede que você receberá. Ele não fala, fique em casa, fecha tudo e não faça nada. E, meus amigos, a depressão, sim, ela nos coloca, às vezes, numa cama que não conseguimos sair. Mas nós precisamos ter a vontade. Nós precisamos, porque ninguém vai nos ajudar se nós não aceitamos que temos um problema e que queremos ajuda. E que essa ajuda tem que vir primeiro de Deus. Porque Deus nos equipa com ferramentas, mas temos que usar essas ferramentas. Nesse caso, o programa do AA é uma ferramenta maravilhosa. No caso do Espiritismo, que maravilha saber que vamos sempre existir, que vamos sempre melhorar, que vamos sempre caminhar para um progresso moral e intelectual, para um dia sentar pertinho desse, né? Não desse, mas do Deus, sendo seres perfeitos também. Então a gente vai ver que precisamos de ajuda e Deus existe e Ele está estendendo a mão, mas você também tem que estender a sua. No caso da depressão, é impossível alguém te forçar a sair desse período depressivo. Você precisa, sim, primeiro convidar a Deus e dizer, eu não estou sozinho, eu tenho os recursos, eu tenho ferramentas para sair disso. Eu tenho que trabalhar a minha humildade, eu tenho que trabalhar o meu ego, porque quantas pessoas falam que não existe Deus e elas se colocam como elas fossem deuses. E é muito triste, porque na hora que estão sozinhas, com problemas, elas só podem contar com elas. E aqueles que admitem, que tiram esse ego tão doentio e aceitam que Deus está tão pertinho de cada um, eles sim vão ter essas ajudas com muito mais facilidade. Não que Deus não vai ajudar aqueles que não acreditam nele, porque Deus não faz distinção. Você orando por ele ou não, gostando dele ou não, acreditando dele ou não, ele não deixa de existir e de cuidar de você igualzinho. Mas como mais fácil é quando convidamos ele para a nossa vida e entregamos o cuidado de nossa vida a ele. Então precisamos trabalhar o nosso lado espiritual. É impossível só trabalhar o materialismo, sabe por quê? Porque quando o materialismo fica adoentado, a gente vai precisar de outros recursos. E se a gente não tem o recurso de entender e convidar a Deus para a nossa vida, nós podemos ficar muito mais adoentados. Então, meus amigos, a primeira etapa é essa, convidar Deus para a nossa vida. Convidar e aceitar que ele existe, ele é bom, ele está aqui. No caso da ansiedade, qual que é o tríade da ansiedade? O tríade da ansiedade é, primeiro, a gente acredita que somos vulneráveis, que estamos aí sem ninguém cuidando da gente. Segundo, que o mundo é hostil, que o mundo é um lugar caótico. E terceiro, que o nosso futuro é muito incerto. Mas quando a gente muda isso e convida Deus para a nossa vida, e a gente sabe que não estamos vulneráveis assim, que temos Deus e podemos convidá-lo para a nossa vida, não precisamos mais ter essa ansiedade do que vai acontecer. E se der errado? E se eu não conseguir? E se eu sair de casa e for atropelado? E se um tiro me atinge? Mas e se não? E se você convida e confia mais em Deus e acredita que tudo, que nada, não cai uma folha fora da vontade do Supremo? Então nós vamos nos sentir muito mais leves.
entregando a nossa vida e confiando neste ser. No caso da ansiedade, olha que maravilha saber que você não é um ser vulnerável. Você está rodeado de anjos, rodeados de espíritos luminosos querendo o seu bem. Você também não precisa ver o mundo como um lugar caótico, mesmo que tenha, sim, caos no mundo. Não se atormente, porque é uma parte pequena do mundo, que ainda essa bagunça foi criada por nós, não por Deus. E Deus está limpando aos poucos todo esse problema. E o futuro não é incerto. Nós vamos atingir esse grau também de perfeição, da maior perfeição que possamos ter, mas nós iremos sempre progredir, melhorar a todo dia. Então nós temos que pensar que, deixa eu convidar Deus para a minha vida, deixa eu ter fé. Fé é confiar e entregar. Deixa eu parar, deixa eu retreinar o meu cérebro para aqueles, e se isso acontecer? Mas e se o bem acontecer? Vamos retreinar a nossa mente e confiar para que a gente saiba que não, Deus está com você todos os momentos, Ele não te abandona. E todas as vezes que a gente todas as vezes que aparece algo, algum problema e que aparentemente as coisas estão erradas, elas não estão erradas. Vamos tirar, né, toda a lição daquele momento. Vamos tirar também o melhor que temos em nós. Na oração da serenidade, que eu acho que todos nós já ouvimos, é a parte desse passo número 3 dos Alcoólatras Anônimos, e diz assim: conceba-me, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Me dê coragem para mudar as coisas que eu posso. E sabedoria para entender a diferença. E que seja feita a vossa vontade, não a minha. Olha que linda! Em poucas palavras, quando a gente entende que há coisas que eu tenho controle, há coisas que eu não tenho controle. E nós precisamos nos conhecer. Kardec, lá na sua pergunta, pergunta, né? O que devemos fazer para a gente progredir, para sair de tanta dor, de tanta tristeza? E a resposta é: conheça-te a ti mesmo. Quando a gente conhece o nosso ser e diz assim: eu sei o que eu tenho controle e o que eu não tenho controle. Então, o que eu não tenho controle, eu vou entregar, fazer esse ato de fé, mas é ação, não é só falar, eu te entrego o meu problema, Deus, é saber quais as ferramentas eu posso usar para agir no que eu posso e quais as ferramentas internas eu posso trabalhar, nesse caso a fé, para entender que Deus está no controle e Ele está querendo te ajudar. E às vezes nós estamos sendo, né, recusando essa ajuda. Ele diz: acenda a luz, e nós não queremos levantar para tocar a tomada. Precisamos de querer sair do buraco que estamos. Ninguém vai nos ajudar sem que nós demos permissão para ter essa ajuda. Só mesmo Deus, que com toda a sua bondade e sabedoria invade o nosso ser, nos dando pontinhos de luz para que a gente procure ajuda. Mas é impossível levar uma pessoa que tem ansiedade, extrema ansiedade, ou uma depressão profunda, e dizer a ela: olha como o céu está bonito, não se preocupe. Porque se ela não quiser sair disso, se ela não acreditar em Deus e que com Deus ela pode sair dessa situação, ninguém vai conseguir ajudar. Então nós precisamos de querer sair do fundo do poço. E querer implica ação. Boa vontade implica o quê? Eu tenho vontade, mas eu não vou fazer. Mas vontade é ação. Então nós temos que usar as ferramentas que estão em nossa volta. Então nós vamos ver que tudo que você tem controle na vida, você precisa controlar. Se você tem controle de andar em volta do seu carro para ver se tem algum problema, você deve fazer. Checar a luzinha vermelha, olhar se os pneus estão cheios, se tem algum problema mecânico, isso está no seu controle. Mas como os outros motoristas, ou como você vai dirigir, né, isso, o seu modo de dirigir está no seu controle, mas não dos outros. Então, quando a gente aumenta essa ansiedade
E a gente fala assim, meu Deus, eu não consigo dirigir porque a minha ansiedade é demais, eu tenho medo de ter um acidente. Então eu paro e nem tento dirigir. Aí que está a oração da serenidade entrando em ação. Eu admito que existe um Deus. Eu admito que o que eu posso controlar, eu vou controlar. Vou tirar qualquer telefone de dentro do carro, qualquer coisa que me possa tirar a atenção. Vou olhar a mecânica do carro que está boa, olhar o nível de gasolina. Isso eu tenho controle. Mas eu não tenho controle de como os outros motoristas vão dirigir, se de repente vai ter algum animal caminhando na pista. Eu não tenho controle sobre essas coisas de fora. E para isso eu preciso trabalhar a minha fé, que Deus está no controle para aquilo que eu não consigo controlar. Senão, eu me coloco acima de Deus, querendo controlar o incontrolável. E isso vai gerar a minha ansiedade. Então, novamente, conceda-me, Senhor, serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Quantas situações da nossa vida nós não conseguimos mudar, porque elas têm um recado. Enquanto você não entender o recado, elas estarão ali. Elas se repetem. Quantas pessoas repetem o mesmo um paradigma, né, na vida delas? Enquanto elas não entenderem o recado, as expiações, nós fizemos coisas erradas no passado e precisamos corrigi-las, reparar os nossos erros. Não só jogar para debaixo do tapete. Isso são coisas que não teremos controle. Toda reação, primeiro, existe uma ação. Então, quer dizer, tudo que me acontece, eu originei de alguma maneira atrás. Ou nesta vida ou em outras. Então, se eu não tenho controle de como eu nasci, de alguma deficiência física que eu tenho, eu posso fazer o quê? Entender que eu não tenho controle para mudar aquilo. Mas eu posso resignar, aceitar, superar até, seja lá qual for o meu problema. Coragem para as coisas que eu posso mudar. Muitas das vezes nós não mudamos as coisas por falta de coragem, por mera covardia, por não querer tentar. As pessoas não querem se expor às críticas, mas os criticados são aqueles que também são amados. Nós ficamos muito em cima do muro. Eu prefiro não sair de casa porque eu tenho medo que o meu dia vai acontecer algo de ruim. Isso também é um tipo de covardia com a vida, falta de fé. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui só para a gente nos alertar e dizer assim, eu tenho o Senhor. Com Deus eu tenho coragem. Eu sou um ser corajoso porque quando Deus está no nosso time, é impossível falhar. Impossível. E aí ele diz, nessa oração, que é uma oração, na verdade, dê-me, Senhor, a sabedoria para distinguir um do outro, o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. Então, o que eu tenho capacidade de mudar, não adianta eu deixar para lá esperando que mude por si. E também não posso ser turrão, não é assim? Querendo mudar algo que eu não tenho controle. E quando você para e reflete e diz assim, ok, serenidade para aceitar o que eu não posso mudar. Coragem para mudar aquilo que posso. Então eu tenho que ter essa sabedoria, esse autoconhecimento para mudar ou para não mudar e aceitar. E também entregar a Deus para a sua vontade e não a nossa. Esse, meus amigos, é o recado do dia. Aqui está o recado do terceiro passo desse programa maravilhoso dos Alcoólatras Anônimos, que foi adaptado a vários outros. E hoje estamos aqui tentando adaptar a depressão e também a ansiedade. E podemos adaptar. Vamos então ter um dia maravilhoso. Vamos ter um dia de muito convite a Deus, de entrega, mas de ação. Porque esse terceiro passo implica ação, entregar a vontade e os cuidados de Deus e fazer algo e usar todas as ferramentas que Deus nos dá, para que a gente saia do buraco que estamos, para que saia da tristeza, da agonia, da inveja, da calúnia, de qual for o problema que está atingindo o nosso coração. Eu agradeço a todos vocês, espero estar aqui com todos no próximo domingo. Esse programa vai ao ar em alguns lugares, então pode não ser domingo. No meu Facebook é no domingo. Mas
eu agradeço a todos por ter ouvido. E se vocês têm algum comentário, alguma pergunta, por favor, pode deixar aqui comigo ou nesse setor onde que vocês estiverem ouvindo e as pessoas podem entrar em contato comigo. Mas o meu Facebook, em várias partes dele é aberto ao público, podem deixar mensagem. Um grande beijo, um domingo maravilhoso para todos.